Agora eu vou dar um tempo aqui na política para falar a respeito de um assunto também político que envolve a greve de motoristas e cobradores e a relação entre empresários e a Prefeitura de Teresina, empresários do setor de transporte e a Prefeitura de Teresina nos entendimentos em torno dos repasses municipais para o sistema. O repórter Thiago Melo traz mais informações para nós, agora ao lado do secretário de governo do município, sobre as posições sobre a reunião que acabou agora há pouco entre empresas e representantes desse trânsito. Thiago. Isso, Joelson, mostramos o lado dos empresários, né? E agora vamos saber aqui do secretário de governo, André Lopes, acerca dessa pedida dos empresários para, enfim, solucionar, chegar a um entendimento até onde que a prefeitura pode ir. Pelo que nós apuramos, seria um repasse extra de 1,2 milhão. Foi isso mesmo? Até que ponto a prefeitura pode avançar? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os que nos assistem de casa. É fato que durante as negociações houve uma proposta inicial da Prefeitura na casa dos R$800 mil, né? E essa proposta foi apresentada junto ao Tribunal e foi considerada naquele primeiro momento de negociação. Infelizmente, não se chegou a um acordo para fazer a convenção coletiva com esses valores, né? Hoje, nós, mantendo o diálogo que a gente sempre preconizou, mais uma vez chamamos aqui o Sindicato das Empresas e nos reunimos para saber realmente qual seria a contraproposta efetiva deles, né? Eles realmente trouxeram esse valor de 1,250. Só que esses valores são inviáveis para a Prefeitura fazer. Então, a gente conversou francamente, mostrou a situação do município, os empresários também apresentaram o lado deles. A gente, claro, vai considerar o lado do trabalhador, porque essa é uma relação tripla, depende da Prefeitura, depende do trabalhador e do sindicato, do CETUT, né? Nós, como intermediários aqui nessa discussão, e o que ficou acordado é que eles vão conversar já com esse novo sentimento, né, com mais essa sensibilidade, e vão nos apresentar, se possível ainda hoje, uma nova proposta para que a gente avalie se é viável, se é possível, né? A intenção da Prefeitura, a intenção dos trabalhadores também, eu tenho certeza, é de que isso acabe o mais rápido possível. Esse cenário não beneficia o trabalhador, não beneficia o cidadão que precisa do transporte, não beneficia o gestor público e muito menos as empresas. Então, é uma situação que é urgente para todos nós e eu estou confiante que a gente vai conseguir agora chegar num meio termo. Esses 800 mil estão mantidos? Não, sempre foi a proposta que a Prefeitura apresentou, né? Então, nós partimos aí desse valor, né? Temos esse valor e esperamos agora que haja uma boa vontade maior também do CETUT, uma boa fé para que a gente consiga chegar em algo que seja satisfatório para todos os lados, né? Principalmente também para o trabalhador. A gente sabe que ele é penalizado e ele merece ter o seu acordo coletivo lá com seus direitos resguardados. O senhor falou em uma discussão lá entre eles com a possibilidade da chegada aqui da nova proposta ainda hoje. Significa que hoje ainda pode-se ter uma resolução para esse impasse? É possível que aconteça assim, né? É claro que, como eu te falei, são 3 partes envolvidas aí. E ainda existe também a intermediação que é feita pela Justiça, né? Então, qualquer encaminhamento que vai ser feito depende de acordo com os trabalhadores e que a Justiça declare que aquilo é legal, né? Nada foge do controle da Justiça. Então, necessariamente, um eventual acordo vai passar pelo Tribunal do Trabalho. A Prefeitura, a partir de se chegando a este acordo, a Prefeitura, ela coloca alguma condição no sentido, por exemplo, de se cumprir toda a ordem de serviço, colocar todos os veículos na rua, porque a gente sabe que, de acordo com que as informações que chegaram até a Justiça, é que o número total de ônibus não estaria circulando. O cumprimento da ordem de serviço sempre foi uma condição para qualquer pagamento por parte da Prefeitura. Então, nós partimos desse ponto. Os ônibus têm que estar funcionando, o serviço tem que estar sendo prestado. Não faz sentido a Prefeitura fazer repasses financeiros com os ônibus nas garagens, né? Então, isso sempre é uma condição para que o acordo seja firmado, qualquer acordo seja firmado. Tá certo. Nós queremos, então, agradecer ao secretário André Lopes pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí, anunciando aí agora que a Prefeitura espera uma nova proposta por parte dos empresários para seguir aí com os entendimentos, envolvendo também o próprio Poder Judiciário. Vale lembrar, foram expedidas 3 decisões judiciais desde o início da greve, estabelecendo que os ônibus voltassem a rodar aqui em Teresina na ordem de 80% da frota nos horários de pico e 60% entrepico. No entanto, as ordens judiciais estão sendo descumpridas, né? Os ônibus não estão rodando. E aí, este esforço no sentido de acabar com a greve e retomar o serviço de transporte coletivo aqui em Teresina. Joelson. Obrigado, Thiago, pelas informações. Muito obrigado, Thiago Melo. Livaldo Barbosa, 3 decisões judiciais foram tomadas. A previsão é de punição com multa, inclusive, pelo descumprimento. O problema é multar um sistema que já está bastante debilitado. A
Agora é esperar o que os empresários dirão da proposta feita pela Prefeitura. R$800 mil, nós falamos agora há pouco até com a Lídia Brito, 800 mil pagos ao invés dos 1,2 milhão pedidos pelos empresários. Pois é, aí são duas questões. Primeiro, as ordens judiciais, que é absurdo não ser cumpridas, né? A ordem judicial, elas podem ser questionadas, podem ter recurso e tudo mais, mas uma vez expedida para o cumprimento, ela precisa de fato ser cumprida, é uma questão. A outra é a crise do transporte. Eu lembro bem, já mostramos aqui mesmo no Jornal do Piauí, que mesmo cumprindo a ordem judicial, o sistema ainda ficaria deficitário, muito aquém da necessidade do atendimento à população teresinense e o transporte coletivo. É uma situação de crise sem precedentes, repercute na Câmara Municipal, os vereadores, até mesmo os da base aliada ao Palácio da Cidade, já estão numa situação de desconforto e já mesmo cobrando da Prefeitura uma ação, algo que possa apontar para a solução do problema. O que os vereadores da base aliada ao prefeito Dr. Pessoa defendem é nova licitação, é rompimento de contrato, é criar uma situação favorável para uma obstrução no sistema que hoje opera em Teresina e partir para uma outra alternativa, porque já está respingando na ação dos vereadores essa situação de complicação na qualidade do transporte coletivo oferecido pelos consórcios que prestam o trabalho e também com a participação direta do poder público, que é, na verdade, o poder concedente. Tá certo. Nós temos, inclusive, Lídia, você conversou com os vereadores hoje a respeito desse assunto, a greve de motoristas e cobradores da cidade de Teresina? Como fala aí o Elivaldo, Joelson, essa questão tem repercutido lá na Câmara de Teresina, porque os vereadores, eles estão ali mais próximo do usuário, né, da população, então os vereadores visitam as suas bases e eles são cobrados, Joelson, diretamente por essa crise, né, apesar da responsabilidade ser da Prefeitura de Teresina, mas a Câmara também tem seu papel. E eu conversei hoje com os vereadores que fazem cobrança para que a situação seja resolvida e também apresentam propostas, como romper o contrato com as atuais empresas. Vamos acompanhar. O doutor Pessoa assumiu aí um legado de 30 anos. Claro que teve avanços, mas nós temos um legado, uma cruz, que é justamente o transporte público, que estourou agora nas mãos do doutor Pessoa. Mas pode ter certeza que está sendo montada uma equipe para trabalhar e acredito que até o mês de maio a gente irá resolver de vez por todas esse problema do transporte público, que realmente é uma realidade. E eu continuo com o mesmo pensamento lá de 2019, 2020. Se não tirar essas empresas que hoje atuam no transporte público, não se resolve nunca. Porque esses empresários, eles perderam o poder de investimento, eles não têm mais o sentimento pelo trabalho de prestar um bom serviço à população de Teresina. É cancelar esse contrato e trazer novas empresas. Eu não vejo que romper contrato seja solução. Não vejo que trocar cor de ônibus vai melhorar para o usuário. O que tem que haver é a Prefeitura, como poder concedente, negociar, pagar o que deve, para que haja um equilíbrio financeiro, para que as empresas possam pagar os seus trabalhadores que trabalham na operação e prestar um serviço adequado à população. Para isso, a Prefeitura tem que haver um subsídio. Não resta dúvida. Agora, não se pode ficar fazendo de conta que paga, o outro fazendo conta que presta o serviço e a população sendo prejudicada. A dívida é judicializada. A dívida tem técnicos hoje competentes na justiça para determinar, saber o que deve, como vai pagar. E, ao mesmo tempo, a partir de um determinado momento, nem que seja numa situação emergencial, a Prefeitura pagar por quilômetro rodado. Rodou quantos quilômetros no dia? Quanto é o custo de um quilômetro? Pague, porque aí pode voltar ao normal, pelo menos em situação emergencial. Olha, as emendas, né, as propostas de remendo nesse negócio, elas são bem complicadas. Uma é a de ruptura do contrato, a outra é pagar por quilômetro. A gente vê a dificuldade da S-Trans de controlar a quantidade de ônibus circulando, quanto mais a quantidade de quilômetros rodados ou a de passageiros passando pelas catracas. Lídia, essas opiniões da Câmara só fazem reforçar a ideia de que ninguém sabe exatamente o que pode ser feito emergencialmente para resolver o problema do sistema.
Joelson, essas propostas são discutidas desde o ano passado com a CPI do transporte público que a gente acompanhou lá na Câmara. Os vereadores, principalmente os vereadores da base aliada, defendem esse rompimento, né, do contrato entre a Prefeitura e as empresas que venceram a licitação em 2015. Eles entendem que essa seria a solução para o problema. A gente viveu aquele momento em que se teve aquele decreto de calamidade e surgiu essa expectativa de que a Prefeitura poderia conseguir atrair novas empresas para operarem o sistema aqui na capital. Isso não aconteceu, mas os vereadores mantêm, principalmente os vereadores da base, mantêm essa pressão para que a Prefeitura possa tomar uma decisão. E a decisão que eles defendem é essa de romper. O que eles colocam é que as empresas estão falidas e que mesmo que a Prefeitura possa pagar nessa dívida que o Setut cobra, a situação não seria resolvida. Do outro lado, a gente ouviu aí Edson Mello, que é do bloco de oposição, e ele dizendo que o que resolve a questão seria a Prefeitura pagar a dívida e assim as empresas terem condições de honrar o que devem ali para os seus empregados, né? Então, cada um colocando a sua posição, Joelson, e a pressão em cima da Câmara de Teresina é cada vez maior. Os vereadores manifestam aí essa preocupação porque essa história já se arrasta há muito tempo e nada é resolvido. Elivaldo Barbosa, a gente estava lendo aquele artigo da Folha de São Paulo, estava conversando com o Elivaldo Barbosa a respeito disso. Em todo o Brasil existe um problema que obviamente não estou dizendo que não tem que ser assim. Mas o que acontece? As discussões elas são muito políticas na hora de formatar as regras do sistema, inclusive as gratuidades e aumentos da tarifa, né? E aí, quando você discute com o tempero político, questões que são tão técnicas, o resultado é esse. Em todo o Brasil, os capitais estão sofrendo para poder custear o sistema de transporte coletivo com o valor que é conseguido nas catracas. É verdade, Joelson. O sistema não consegue se pagar e o poder público não consegue também subsidiar o sistema, a não ser pela alteração para cima das tarifas, que é uma postura extremamente desagradável, considerando o baixo poder aquisitivo da população. Mas a situação é tão embaraçosa que você percebe aí, a Prefeitura não consegue atender nem a oposição, nem os adversários, nem os aliados, porque as duas sugestões apresentadas aí nessas entrevistas concedidas a Lídia Brito hoje pela manhã, a gente percebe claramente, o presidente da Câmara, que é um aliado de primeira hora lá do Palácio da Cidade, defendendo o rompimento do contrato de forma unilateral. Essa possibilidade, né, Lídia? A Prefeitura descarta, né? Ninguém vê nenhuma sinalização, nem mesmo na área jurídica da Prefeitura, na Procuradoria-Geral do município, como também na área mais política, ligada ao núcleo político, ligado ao prefeito, doutor Pessoa. Da mesma forma como a sugestão do oposicionista Edson Mello, que é experiente, já foi inclusive gestor da área de transporte público de Teresina, do trânsito de Teresina, o vereador Edson Mello, que é o subsídio, é o pagamento pelo quilômetro rodado e tudo. Então a Prefeitura alega que não tem caixa para isso e os critérios da Prefeitura são totalmente diferentes dos critérios defendidos pelo setor empresarial. O fato é que ninguém se entende numa situação que é crucial para a população.